dia, pessoal. É um prazer receber vocês aqui de novo em mais um dia de congresso. Nós damos início ao GT3, a Memória Digital na Sociedade. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, especialmente a doutora Kátia Rodrigues Barbosa, que vai conduzir essa sessão, vai coordenar esse GT. Seja bem-vinda, Kátia, se você quiser a palavra. Bom dia a todos e a todas, prazer revê-los, alguns que eu já estive com eles ontem, e quem eu não estive, sejam bem-vindos aqui para um novo debate na continuidade dos trabalhos. Gostaria de saber, Maria, quantos vídeos nós teremos hoje, por gentileza? Então, até então nós teremos 3 vídeos, eu só queria confirmar a presença dos apresentadores. Certo. Que são a doutora Ana Paula Pessinoto, já vi que ela está presente, a mestranda Daniela Ramos Garcia e a graduanda Hilary Macena também estão presentes. O João Araújo e o Fábio Carvalho, que eu não vi o nome na lista ainda. Perfeito. Mas e temos os vídeos então deles também, do João. Eles estão presentes? Eu não sei. Acredito que por enquanto não. Então, nós vamos aguardar um pouco até eles chegarem. Perfeito. Então, enquanto nós aguardemos, espero que o nosso debate seja profícuo. Após os vídeos que nós iniciaremos os debates, quero agradecer que nós temos já alguns trabalhos. E eu aprendo muito quando estou com vocês. A discussão é tão boa, tão calorosa. É um aprendizado constante. Vamos ver aí a Maria. Eles chegaram, Maria? Não chegaram ainda. Nós vamos passar os vídeos, então. Na ordem, de qualquer forma, o vídeo deles é o último que está na sequência. Então, nós vamos passar os vídeos. E deixo vocês à vontade para, enquanto nós passamos os vídeos, vocês elaborarem suas perguntas no chat, para nós termos uma discussão bem rica depois das apresentações. Eu também peço, pessoal, para que vocês mantenham seus microfones desligados e lembro que a lista de presença é feita escrevendo seu e-mail no chat. Obrigada pela presença, nós vamos começar a passar o vídeo. Anaí. Anaí, nós ainda estamos sem som por aqui. Vocês escutam? Sim? Ok. Estamos escutando. Então, pode continuar. Eu que não estou escutando aqui, mas tudo bem. Pode continuar, Anaí. Vou colocar aqui de novo. Obrigada. Não estou ouvindo, não. Anaí, só um segundo, que parece que a Maria Fernanda não está ouvindo. Pode parar a sua apresentação, por favor? Eu vou começar ela por aqui. E aí, qualquer coisa, nós voltamos para a sua apresentação, caso nós tenhamos uma falha na internet. Tá bom.
Este vídeo é um breve histórico do FAIO, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, e de seus desafios. Como surgiu o FAIO? O FAIO nasceu em 1999, na internet, e logo organizou sua primeira exposição no MIS, Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, no ano 2000. O nome FAIO é uma referência ao item superior esquerdo no menu de quase todos os programas de computadores, que, em português, é simplesmente traduzido como arquivo. No início, arquivávamos as manifestações estéticas produzidas para a internet. O FAIO se desenvolveu ao longo de dois eixos principais durante seus 20 anos. Online, com websites, banco de dados, mídias sociais, editais anuais, etc. E offline. Com exposições, publicações, simpósios, oficinas, performances. A internet é construída sobre uma dinâmica complexa e viva, que precisa ser constantemente atualizada. Um dos principais compromissos do festival é fornecer ao público acesso gratuito a todas as informações sobre as obras de arte e dos artistas que participam de cada evento. Até o momento, o FAIO organizou 49 exposições em 7 cidades diferentes no Brasil desde o ano 2000. O FAIO foi um participante ativo nos primórdios da chegada da internet banda larga no Brasil. Como resultado, o Brasil ganhou uma plataforma cultural com visibilidade internacional, que mostrou e segue mostrando obras de arte produzidas com as ferramentas digitais como parte do entrelaçamento contínuo e sempre emergente da tecnologia e arte. O que mudou desde então? Desde alguns anos, a crescente sofisticação de algoritmos levou gradualmente ao surgimento de uma nova inteligência artificial nas redes.
Estar presente no mundo online agora requer o uso de algoritmos complexos e recursos financeiros significativos. O relacionamento online com o público se tornou dependente dos sistemas sofisticados. Os programadores, que no passado se especializavam em apenas uma linguagem, agora precisam trabalhar em várias ao mesmo tempo. Além disso, se durante os primeiros anos do século XXI a internet e o computador ainda eram novos para muitos no Brasil, aqueles que nasceram naquela época agora vivem em uma sociedade em que tecnologias como a internet móvel são totalmente integradas na sociedade e na vida cotidiana. Embora, é claro, o público do FAIO hoje não seja o mesmo de quando o festival nasceu, uma das maiores conquistas do festival foi a sua audiência. Milhões de pessoas no Brasil visitaram as exposições e eventos realizados pelo festival. Um dos desafios enfrentados neste momento é manter um diálogo com essa nova geração e, ao mesmo tempo, manter sua posição como ponto de contato entre o novo e o histórico. Este é um ponto central na missão do FAIO: conectar arte, tecnologia e inovação com seu próprio histórico de interação, sempre olhando para o futuro e preservando o passado. Quais os planos para os registros de 20 anos do FAIO? Documentos e dados que contam a história dos eventos realizados ao longo desses anos, com textos bilíngues, palestras traduzidas, vídeos e performances, imagens e vídeos de obras de arte. Este conteúdo está em vários formatos, totalizando publicações impressas, bancos de dados, DVDs de documentários, declarações de artistas, projetos técnicos dos artistas, biografias, além de registros formais e informais armazenados em estantes e caixas. É uma missão central tornar este conteúdo disponível ao público em um ambiente acessível. Um dos objetivos do FAIO é institucionalizar para disponibilizar publicamente os documentos e materiais que acumulamos ao longo de 20 anos em um único ambiente confiável, online e offline, para ser compartilhado com estudiosos, pesquisadores, artistas, curadores e interessados no campo da arte e tecnologia. Já temos um nome para isso, é o FAIO Alive, o arquivo vivo. Estamos em busca de parceiros institucionais para seguirmos a missão de preservar os traços deixados pelos 20 anos de trabalho e institucionalizar um legado. Ao mesmo tempo, aprofundar e fortalecer o relacionamento entre arte e tecnologia no âmbito internacional, criado por uma iniciativa brasileira.
meu nome é Hilary Macena, sou graduanda em licenciatura em Artes Plásticas na Escola Guinhá, pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu também sou membro do grupo de pesquisa LabFront. Meu nome é Daniela, sou mestre em artes pelo programa de pós-graduação em artes da UENG e membro do LabFront. Hoje nós vamos conversar sobre memória e cultura digital, articulando as contribuições de Walter Benjamin a respeito da produção de memória, com as metodologias de memória na cultura digital discutidas por Anne Decker. Walter Benjamin, em A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, nos traz, né, os impactos, né, fala sobre os impactos da invenção da fotografia e os desdobramentos, né, da dessecularização da arte com o surgimento do cinema e da indústria cultural. Antes da fotografia, né, havia um movimento de recolhimento do sujeito diante da obra, então o sujeito é que penetra individualmente na obra para poder experimentar e vivenciar a obra. Com a indústria cultural, entra a característica do entretenimento. Então, é a obra que penetra nas massas. E aí, a partir disso, a gente pode pensar com o advento, né, da internet, da cultura digital, que é bem posterior à escrita do Walter Benjamin. Se o cinema e a indústria cultural ela acessa as massas, né, com o advento da internet e da cultura digital, acrescenta-se a questão da participação do público. Então, se a ideia era difusão e distribuição, né, da imagem em larga escala, né, assim, com a internet, isso só é possível através da participação do público, que faz as repostagens, que faz com que as imagens, né, e as informações e os dados tenham uma capilaridade a partir de cada acesso. Bom, como a Daniela relatou, na cultura digital há um acesso massivo aos meios de produção e circulação de informação, tornando a internet um local propício para a construção conjunta de conhecimentos. E diante disso, Anne Decker defende o método de armazenamento de culturas online por meio de uma visão sociotécnica, que visa avaliar socialmente tanto as ferramentas que melhor promovem a preservação integral da obra, quanto seus aspectos conceituais, que impactam este ambiente, promovendo também uma maior compreensão das interfaces em que a história está sendo visualizada. E deste modo, a autora defende a formação de sistemas socialmente organizados, que convergem as instituições de preservação e seus especialistas com os usuários comuns da internet, que não só participam no funcionamento e circulação da obra, mas também na preservação, seja arquivando a obra em seu disco rígido, como reciclando ela de acordo com seu valor de utilidade para ele. Sendo assim, a autora apresenta uma visão que destoa dos métodos convencionais de arquivamento, dos quais não promovem a reciclação da obra, mas que descontextualiza ela através da guarda de seus elementos e registros em bancos de dados e bibliotecas digitais, em uma dinâmica parcialmente estática, que promove o seu esquecimento. Logo, Decker defende também que os métodos de arquivamento de culturas online devem contemplar as mudanças que a obra sofre ao acompanhar ou não a dinâmica da cultura e das tecnologias digitais. E deste modo, Decker vê a necessidade da criação da vida social da obra, para suprir as inconsistências conceituais e técnicas que a obra apresenta por estar passível de perder seus elementos com o passar do tempo. Dado que o artefato digital na internet, ele tem natureza efêmera, transitória e imutável, possuindo valor de informação, semelhante ao valor de exposição que Benjamin conceitua, precisando assim estar visível para ser considerada relevante e poder se perpetuar na memória. Assim, Decker vê que a preservação de artefatos como a NetArt precisam confluir com a dinâmica da cultura online, objetivando uma preservação que não só corresponde aos ideais convencionais sobre a integridade máxima da obra, mas que a faz circular e recriar-se através da produção de conhecimento que surgem da circulação, das cópias, da reutilização e releitura da obra. E neste processo, a autora vê o storytelling
como um método de conceituar e pensar, capaz de revelar a vida da obra no decorrer do tempo, através da formação de narrativas que estão configuradas a partir de entendimentos padrões, reconhecíveis nos registros da recepção do público, constituindo assim narrativas que são mutáveis como a própria obra e a sua recepção contínua, tal qual a dinâmica das mídias digitais. E aqui vale salientar que para James McSill, um especialista em storytelling, storytelling é a arte de contar histórias, que pode ser elaborada por meio da palavra, das imagens, dos sons, dos meios digitais, entre outras. Ou seja, uma prática que parece recente devido ao nome inglês, mas que tem fortes relações com a cultura oral, a qual possui a tradição de preservar e transmitir conhecimentos através das contações de histórias, promovendo uma formação de memória por um processo vivo. E, no caso do método de Decker, por um processo que explora a própria cultura digital como uma rede de relações mutáveis, efêmeras e simultâneas, em um método de preservação que utiliza o storytelling para a conexão dos fragmentos da obra e da captura do seu conteúdo, forma e estética, que estão passíveis de serem reformulados ou perdidos. Deste modo, os eventos e artefatos em conexão dentro do ambiente digital não se referem somente ao passado, mas podem ser ferramentas para imaginar passados e futuros. E assim, com as palavras de Decker, o storytelling oferece um conceito dinâmico, que é produzido e produtivo, e, como tal, pode ser pensado como uma ferramenta de transformação, que amplia o aspecto irreconhecível do futuro, ou seja, recriando a memória da obra através da criação conjunta da vida social dela, por meio das narrativas, as quais têm origem na cultura oral. Como a Hilary disse, sobre a cultura oral, é importante localizar que a cultura oral ela depende, né, da narrativa. Walter Benjamin fala, né, em O Narrador, que a narrativa ela tem... ela é fruto, né, da cultura oral, né? Ela tem algumas características específicas que envolvem um conselho, né, uma sabedoria no final da narrativa. Ele diz a narrativa ela tem uma característica de não ter uma autoria, né? A origem das histórias muitas vezes se perde, o importante é passar para frente, é contar essa história, principalmente porque tem um desfecho que traz alguma sabedoria, algum aconselhamento, né? E isso como uma forma de transmissão de conhecimento através da narrativa. Com o advento da imprensa, ele que caracteriza, né, uma nova forma, né, de comunicação, a partir do romance, surge uma autoridade, né, uma autoridade sobre aquilo que é contado, né? É uma relação entre o autor e o leitor, né? E há uma relação de propriedade, quem que é o dono, quem que é o autor, né, desse romance. E aí a difusão, né, a partir da escrita e da imprensa. Com o advento, né, da cultura digital, é importante lembrar, né, que existe, né, também a questão da memória, né? Então, a narrativa para o Walter Benjamin, né, a musa da narrativa é a memória. E a função dessa narrativa, né, é transmitir o que deve ser inesquecível. Com o advento da cultura digital, é muito interessante como que a Anna Decker, ela localiza traços, né, das características da narrativa da cultura oral, que também tem essa questão da transmissão de memória, né? E também como que o que deve ser inesquecível é o que o público, o interator, seleciona como algo que eles, né, assim, acham importante transmitir de novo em algum momento. Obrigada.
Bom, Bom, Maria. eu acredito que os outros dois apresentadores não estão presentes, então vamos passar o vídeo deles. Então nós podemos já começar. Já iniciarmos, né? Ok. Então, eu quero agradecer, viu, a apresentação aqui da doutoranda Paula, que trouxe para nós um vídeo exemplar do File, e que projeto maravilhoso, né? Nossa, projeto lindíssimo! E essa preocupação agora, né, Paula, de arquivar tanto do que já foi feito, né, e de ter um espaço de acesso ao público desse arquivamento, inclusive, né, como é que vai se dar. Então, a sua fala, a apresentação do seu vídeo deixou claro qual que é esse projeto, o que é, e que agora no debate você esclarece mais, vindo com as perguntas, né? E a Daniela, que eu já conheci, que trabalha com o professor Pablo, que no ano passado apresentou um trabalho maravilhoso com o grupo dos usuários de crack, e a arte desenvolvida, hoje apresenta-se o Walter Beija, minha obra de arte, né? A reprodutibilidade da obra de arte, com a Annette Decker, que traz a questão do conceito de storytelling e do registro do envolvimento do público. É muito bacana quando você coloca a musa da narrativa é a memória, que é exatamente o que a Paula busca aí com o projeto do File, né? É essa preservação da memória e da salvaguarda dessa memória de tudo que foi construído e que é construído pelo File. Então, eu vou abrir para as questões, não sei se a Maria tem aí alguma pergunta feita pelo chat, que agora eu vou ficar apenas na escuta. Tá, nós temos aqui a primeira pergunta, que é da Camila Medina. Vocês veriam uma possibilidade de relacionar o storytelling como método de arquivo e a escrita etnográfica caracterizada pelo relato do pesquisador como sujeito afetado pela experiência de campo? Afetado no sentido de se deixar ser enfeitiçado pela dinâmica da exposição, mas também afetado como um agente que influencia o contexto enquanto realiza sua pesquisa. Essa pergunta é para mim? Vocês me Eu escutam? acredito que essa pergunta é para a Daniela e para a Hilary. Pelo que eu vi, ela foi direcionada para a Daniela, né, e Hilary. Então, vamos deixar as duas falarem, e quem quiser falar dando sequência, também terá essa possibilidade. E na sequência, pode até, se alguém quiser fazer algum comentário, estaremos abertos. Nós temos ainda um tempo bom. Ok. Bom, eu vou tentar fazer esse exercício, né, de relacionar storytelling com a escrita etnográfica. Bom, começando pela escrita etnográfica, eu acho que é importante a gente lembrar, né, do antropólogo Roberto da Mata. Ele localiza que essa tradição, né, vamos dizer assim, inicial, de que o pesquisador não deve se afetar pelo seu objeto de pesquisa, que o pesquisador deve ser imparcial, né, e evitar se misturar, vamos dizer assim, com o seu objeto de pesquisa, cai quando Roberto da Mata localiza que isso não é possível. Né? O pesquisador sempre vai se influenciar pelo seu objeto de pesquisa e vai, em alguma medida, influenciar no seu ambiente que está sendo pesquisado, né? Quando o sujeito se insere naquele contexto, algo desse contexto se modifica. Então, assumir, né, que esse contato produz efeitos na própria pesquisa, para o Roberto da Mata, é fazer uma pesquisa eticamente possível
dentro do que é proposto ali. Então, essa tentativa, né, assim, de não se aproximar, de não influenciar, de ser imparcial, para o Roberto da Mata é impossível. Então, eu acredito que a escrita etnográfica, ela conflui, né, com essa percepção de que o pesquisador inicia e é influenciado pela sua pesquisa, né? E aí, muitas pesquisas etnográficas utilizam o relato, né, as narrativas, os registros de narrativas como um método da pesquisa, e acredito que seja possível pensar o storytelling como um método dentro de uma pesquisa etnográfica, né? De uma escrita etnográfica. No entanto, é importante pensar que, posso estar equivocada, mas a escrita etnográfica, ela tenta, de certa forma, condensar, né, colecionar esses relatos, né? Ou produzir relatos, ou registrar esses relatos, de acordo com a pesquisa. Já o storytelling, ele tem uma característica de ser repostado. Então, o âmbito da publicação está mais próximo do storytelling. Então, o storytelling ele sempre está se republicando, né? E a partir dessa republicação, há modificações a partir de quem interage com aquela publicação. Então, dentro da cultura digital, a partir do momento que você pega uma informação, recorta parte dessa informação que interessa mais e lança nas redes, alguém, em algum tempo, pega essa mesma informação e insere em outros contextos dentro das redes, isso traz a dinâmica do storytelling. Então, eu acredito que o storytelling e a escrita etnográfica podem se aproximar, mas são, inicialmente, métodos diferentes. Eu acredito que a escrita etnográfica pode se servir do storytelling, mas não sei dizer se storytelling... Você poderia, de repente, fazer uma pesquisa de escrita etnográfica sobre storytelling, de repente? Não sei. Estou fazendo aqui esse exercício aqui com vocês. Eu conheço esse termo não consegui acompanhar os outros comentários. Eu conheço esse termo, desculpa te interromper, Dani. Eu conheço esse termo do marketing, né? O storytelling, ele é muito aplicado na construção de uma comunicação publicitária para que a pessoa se envolva em uma narrativa até chegar no valor do produto, né? E no caso da escrita etnográfica, eu estava pensando muito como referência teórica a Fabrice Saada, que é uma antropóloga francesa, que eu até, né, Kátia, eu apresentei ontem no GT de segunda-feira à tarde, e a gente falou muito sobre isso, que a Fabrice Saada é uma antropóloga francesa que ela justamente questiona, obviamente, essa impossibilidade da objetividade na escrita, na criação de um relato de campo, e ela justamente comenta que o pesquisador, às vezes, ele entende que a observação participante, ela se baseia num estar lá em testemunho através do relato dos outros. E eu fico pensando como talvez poderíamos utilizar para a documentação de exposições de arte e tecnologia, não colocar essa questão do relato dos outros, mas o pesquisador ter uma preocupação de viver a experiência. E aí tem toda uma problemática que se desdobra a partir dessa questão, dessa demanda, em tentar apanhar o que seria essa experiência do contexto da exposição, né? Sem você ter o intermédio dos outros. No storytelling tem um pouco do intermédio dos outros. Né? Eu estou tentando entender, eu não conheço essa autora, a Annette Decker, eu achei genial, vou com certeza ler depois. E eu estou tentando entender se no storytelling, de alguma forma, é o relato de terceiros, mas não tem ninguém intermediando esse fluxo de informação, né? Então é uma coisa um tanto que orgânica, entre aspas, no sentido de que os próprios agentes que relatam gerenciam qual vai ser o desdobramento daquele relato, enquanto que na escrita etnográfica o pesquisador centraliza uma função narrativa, né? Apenas ele que conta sobre.
mas eu pensei muito nisso, na escrita etnográfica a partir da Travessaada, que ela segue um pouco mais... A Ana Decker, ela introduz, né, sobre storytelling, falando um pouco sobre arquivamento. Então, ela faz um certo contraste entre uma tentativa, vamos chamar assim, de arquivamento de informações da internet, né? Ela localiza sites que fazem, que são esses lugares de armazenamento como assim, prints, né, de postagens, né? Ela traz, por exemplo, o caso de um cara que cometeu um crime militar. Ele posta nas redes sociais que ele tinha, eu acho que abatido um avião, uma coisa assim, e aí no dia seguinte ele entendeu que era treta, então ele foi lá e apagou. Só que alguém printou essa mensagem dele, que tinha postado no dia anterior, e mandou para esse site que arquiva documentos das redes, né? E aí ela faz um percurso em que ela fala que ali ainda há uma tentativa de armazenamento desses dados. O storytelling, ele caminha para outros campos em que não necessariamente é uma reprodução ou um arquivamento dessas informações, mas sim essa atividade de repostagem. E que o ato de repostar modifica a informação, modifica o contexto, e que não necessariamente você não consegue porque não é a intenção, né? Retornar à origem da primeira página, né? Esse caminho, assim, qual que é a origem dessa primeira informação. A importância é a republicação. O storytelling necessariamente é interativo, né? Necessariamente depende de uma interação de terceiros, quartos, quintos, nesse processo. Okay. Eu acredito que o Pablo Gobira pediu para poder participar aqui conosco. Exato, o Daniela, professor Pablo Gobira, e nós temos também uma pergunta também direcionada diretamente à Paula sobre o file, né? Então, eu deixo aí a critério se é o Richelle que faz a pergunta ou se a colocação do professor Pablo está nesse contexto do storytelling e narrativas etnográficas. Nós temos, antes da pergunta da Richelle, algumas outras perguntas também. Exato. Então, professor Pablo, seu comentário está nesse âmbito que está sendo discutido agora, né, professor? Está, sim. Okay. Você consegue me escutar bem ou está vazando o meu microfone aí da outra sala? Tá ótimo, né? Tá. O microfone está desligado, doutor. Ligou o microfone, eu não estou escutando, né? Mas, enfim, a questão é bem simples, na verdade, é contribuindo com essa discussão aí do storytelling, de fato. Primeiro, parabenizar pelos trabalhos, né? A Paula vai estar conosco aí na conferência também esta semana. Então, Paula, mais uma vez um prazer tê-la aqui conosco. Camila, né, do Mexilhão, que eu conheço bem, e demais participantes da mesa. Professora Kátia, na verdade, além dos parabéns, eu queria lembrar que existe uma professora parceira nossa, a senhora conhece bem, porque mediou uma mesa com ela em 2018, chamada Helena Barranha, que é professora na Universidade de Lisboa. Ela é uma professora que trabalha com um termo, uma expressão, um conceito chamado Derivative Narratives, que é a ideia de derivar na internet obras que estão em museus através de narrativas derivativas. Ela parte do storytelling, tal como a Annette Decker, na verdade faz parte de toda uma discussão de nós todos que trabalhamos com a questão da memória, né, da preservação, e a Helena, ela trabalha com essa ideia de narrativas derivativas, e não só trabalha, como tem um projeto que a gente tem agora, bom, espero que ele seja ativado, Helena Barranha. E tem um artigo dela, vocês encontram no Academia Pontedou dela, tá? Ela é uma dos membros do comitê científico do nosso evento, então é fácil de encontrá-la.
E então tem um artigo dela sobre exatamente chamado Narrativas Derivativas, né, numa revista de museologia. E é uma discussão muito próxima, e ela lança junto, muito perto das datas com a Annette Decker. Pra vocês verem que é uma questão da rede mesmo e das discussões que nós estamos tendo no mundo todo, né? As duas são europeias, no caso, né? Uma na Holanda e a outra aqui aqui é ótimo, né? A outra em Portugal. Então, tá aí mais uma referência aí para contribuir com vocês, e é uma discussão muito parecida. Isso vai ser muito curioso, né? E elas não se citam, isso é interessante, mas elas se conhecem, obviamente, né? Tanto que a curadora, melhor dizendo, Paula, né, está organizando um evento do File aí na semana que vem, e tem a Annette Decker no evento também, né? Então faz parte dos mesmos pesquisadores e esforços, né? São esforços de todos nós para pensar essa questão da memória das artes digitais, e a Helena é importante também nesse campo. Né? Enfim, tem um evento também, um congresso para acontecer agora em abril, organizado pelo MAAT, né, o Museu de Arte e Tecnologia de Portugal. Nós aqui somos também pelo menos membros do comitê científico, co-organizadores, apoiadores, enfim, então são aí algumas referências. Desculpa se meu microfone da outra sala vazou aí, é porque eu estou monitorando as duas coisas. Obrigado. Obrigada, professor Pablo. O microfone vazou um pouco, mas deu para nós compreendermos tudo. E nós vamos dar assim, a sequência. Seja bem-vinda a Helena Barranha, de Portugal. Eu trabalhei uns 3 meses no Museu da Água de Portugal, e justamente nessa interação ciência, arte e tecnologia. Então é um prazer ter aqui conosco e essa sugestão aí do orientador, professor Pablo, para a Daniela e Hilary, do Labfront, sobre as narrativas derivativas. Agora, vou continuar na escuta, porque a Maria vai ler aí as perguntas, e a Paula tem muito também a dizer para nós, porque a pergunta que foi feita a ela vai gerar muito debate. Então, vamos ver quais são as perguntas, Maria. Kátia, antes disso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Sim. Porque no início da passagem dos vídeos, nós perguntamos se os autores João Araújo e Fábio estavam presentes e não tivemos resposta, mas parece que o Fábio acabou de confirmar a sua presença aqui. Sim. Eu pensei que nós podemos, talvez, continuar nossa discussão em relação aos outros vídeos até às 11h30 e depois passar o vídeo do Fábio. O que você acha? Você acha melhor passar o vídeo agora? Não, nós podemos. Eu vou seguir a sua sugestão, porque você está aí com o professor Pablo trocando informações, então sua sugestão é bem-vinda, que a gente dá sequência até 11h30 e logo depois a gente assiste. E é bom estarmos com os ânimos bem acirrados, né, para que possamos, vamos dizer assim, bem fortes, né, os ânimos fortes, para que possamos dar continuidade à discussão até após a apresentação do vídeo, que o vídeo vai contribuir, inclusive, porque faz parte do mesmo escopo da discussão, ok? Então, depois do vídeo nós teríamos ainda 20 minutos. Exato. Perfeito. Então, pode passar aí a pergunta para os demais. Então, nós tivemos uma pergunta aqui do David, que foi: storytelling pode ser usado como linguagem visual nas artes plásticas? Por exemplo, os stories do Instagram poderiam ser um acervo plástico documental para ser exibido numa galeria de arte, por exemplo? Essa pergunta é para quem? Maria, seria interessante ler todas as perguntas e a partir de todas a gente já passa para as discussões seguintes, porque a Paula também ainda não se posicionou e é importante. Vamos ver quais são as outras perguntas. Daniela, você anotou aí a pergunta sobre storytelling? A construção do arquivo. Sim. Deu para gravar o que foi? Pode repetir, Maria, a pergunta? Paula, como é a participação dos artistas na construção do arquivo? Eu devo ler as próximas perguntas ou... Por gentileza, eu acho que fica mais fácil, porque nós só temos até 11h30. Tá bem. Então, olá, como vocês diferenciam, essa é da Isabela Monteiro, como vocês diferenciam o storytelling daquilo que tradicionalmente chamamos narrativa? Seria o fato de incluir meios e mídias diversos e onde eles circulam?
Isa Richelli Quaiato. Paula, qual a dinâmica do FILE na edição desse ano? Haverá uma exposição virtual? Se sim, como funcionará o educativo do evento? Obrigada, adoro muito o festival. Então, deu para compreender todos? Todos conseguiram compreender aí as 3 perguntas? Hein, Daniela? Que você tem 2? Vou tentar articular as respostas numa só. Ok, obrigada. Ok, Daniela, pode falar. Pode ir? Tá. Eu tenho alguns comentários também aqui para poder acompanhar a discussão. Então, tá. Então, só para poder diferenciar um pouco mais, né, assim, o que é arquivamento e o que é storytelling, e o que é narrativa e o que é storytelling, do ponto de vista da Ana Becker e do Walter Davis, eu percebi na leitura da Ana Becker que o pulo do gato, né, vamos chamar assim, é a percepção de que a difusão oral, as características da difusão oral da narrativa se aproximam, né, da difusão dos dados, das informações via storytelling. Então, ela aproxima, ela percebe que a tradição oral que funda a narrativa, que não tem necessariamente esse eixo, né, de quem é o autor da narrativa, dentro de uma perspectiva da tradição oral, no narrador, o Walter Benjamin, ele localiza que a narrativa ela nasce com a experiência da morte, né, porque as pessoas morrem, há uma necessidade de transição de memória, né, da história de vida. Ele localiza que tem as narrativas do marinheiro, né, daquele que viaja o mundo e conhece o mundo e vai contar as coisas que ele viu pelo mundo, e a narrativa daquele que ficou sempre, a vida inteira, no mesmo local. Né? Tem aquela pessoa que nasceu naquele vilarejo e nunca saiu do vilarejo, que também faz esse papel de transmissão das histórias ali do vilarejo. Então, tem esse vetor externo, vamos chamar assim, né? Esse vetor que viaja, viajante, e aquele local que guarda a memória daquele vilarejo. Então, esses 2 tipos de narrativa, aparentemente tem uma centralidade, né, daquele que conta a história, mas a autoria não necessariamente é daquele que conta. Ele é um meio de transmissão dessas histórias, dessas informações. Então, a característica, né, da difusão oral, que não tem necessariamente essa fixação da história, exatamente aquela história, né? Eu aumento, mas eu não invento, ou eu invento um pouquinho, dou aquela colorida. Quem conta vai contar ao seu modo, e o que é importante está ali não é necessariamente a verdade ou não a verdade, mas a história que é contada. No storytelling também tem essa característica de uma difusão em proporções, é claro, muito maiores, né, que é em massa, mas que o importante é a retransmissão daquilo, e que a verdade, vamos chamar assim, do que é contado, está na retransmissão, no ato, no fato de retransmitir. E como que isso é recebido e retransmitido, recebido e retransmitido infinitamente, né? Quanto mais difundido, mais as histórias, ou a história, ela vai alcançando, né? O importante é o alcance. A gente pode ter como exemplo, né, histórias que chegam a nós, né? São as fábulas de Esopo, né? É um exemplo muito bem sucedido da tradição de uma narrativa via oral, né? Via difusão oral, que chega até nós, assim. Então, pensar, né, assim, é possível utilizar o storytelling para uma exposição? Eu acredito que sim. Eu acredito que é super possível
um artista pensar que a própria exposição é uma republicação, é um meio de republicação desses dados, dessas informações, dessas narrativas. Né? O ato de você fazer uma mostra, né, já é uma forma de estar republicando e dando uma continuidade, vamos dizer assim, a esse storytelling. No meio digital, ou, enfim, diversas plataformas. Agora, eu não sei te falar, nesse momento, é isso mesmo. Assim, eu acredito que existem, inclusive, artistas, né? A NEDEC, inclusive, faz uns relatos, né? Uns exemplos de artistas que utilizam o storytelling como método, ou então como a própria obra, né? Enquanto storytelling, né? Então, ela tem aí, nesse artigo que a Hilary postou aí, tem os exemplos de obras nas redes que trabalham com storytelling. Ok, Daniela, muito obrigada, né? Representando aí, trabalhando no LabFront, vocês estão de parabéns com este método, né? Que vocês buscam e que agora você acabou de lançar um desafio para a própria Paula, né? Porque quem é que está agora com a peteca na mão, vamos dizer assim, numa linguagem que não é acadêmica, mas quem é que está agora com essa possibilidade e esse desafio de apresentar storytellings nas exposições é o FAI. Então, eu passo a palavra aí para dar sequência a este debate e a Paula buscar responder as questões que estão direcionadas a ela, e depois voltaremos mais com as questões do storytelling, que eu estou vendo que tem muita gente perguntando também a respeito disso. Ok? Com a palavra, então, a Paula aí conosco. Obrigada, professora Kátia. Bom, eu queria primeiro agradecer a Daniela, porque realmente é lindo, né, você ver a parte teórica de tudo, combinando com a prática, né? São os desafios colocados pela Dani, e é uma coisa que é o que a gente está vivendo agora, mas isso me tranquiliza no sentido que é uma questão que eu sempre inteiro me pergunto. Será que contar a história é uma forma de arquivar, né, a história? E alguns estudiosos, tipo o pessoal do John Hipólito e o Richard Heineck, que eles escreveram um livro recente não, 2016, 2015, sobre como arquivar as novas mídias, né, as novas mídias. E esse livro, ele fala que assim, os desafios de algumas obras que foram recuperadas, o esforço enorme que isso demanda, né, assim, é um esforço que só grandes instituições têm condições de assumir. Então, nesse livro, ele mostra o esforço que foi para recuperar uma obra do Pike, para poder mostrar numa exposição recente que o Whitney Museum fez. Eles tentaram fazer uma exposição em que eles mostravam a obra original, com os hardware e tudo na sua origem, e o que foi reconstruído a partir daquilo para tentar mostrar a obra como ela era, né? E assim, e aí a gente poderia entrar em muitas questões ligadas à preservação das obras efêmeras, porque no final a característica maior da problemática de preservação das artes digitais ou das obras produzidas no ambiente digital ou pelas mídias que são datadas e que são vítimas da obsolescência, né, do seu suporte, é justamente essa, né? Mas eu estudando recentemente, a minha formação é das artes visuais, né? Então a minha referência toda é as artes plásticas. As artes plásticas eu já vivia esse drama quando existiam os happenings, por exemplo, né? Os happenings, eles
os happenings do Alan Capro, por exemplo, são obras totalmente efêmeras, para acontecer naquele momento e só fazia sentido naquele contexto. Então, eu acredito que a contextualização, né, dentro desse recurso storytelling é fundamental. E a contextuação histórica, a contextuação do momento que aquilo foi criado, né, junto com essa narrativa, esse contexto ele é fundamental. Então, por exemplo, se não teria sentido hoje eu reproduzir uma obra do Alan Capro isoladamente. Se eu fizesse um happening do Alan Capro, qualquer artista for fizer um happening do Alan Capro, vai ser um sucesso, porque é uma coisa incrível em qualquer momento. Só que naquele momento, aquilo representava um enfrentamento em relação ao mundo museológico, às galerias, ao mercado de arte. Tinha todo um contexto ali que era o que fez aquilo entrar na história da arte, né? Então, eu acho que essa construção narrativa, ela precisa ir para essa camada histórica e muito bem contextualizada. E os fragmentos, né, para voltar no Hipólito e no Ryan, né, o que eles acham que eles acreditam que é muito importante os vestígios, os fragmentos que a gente tem dessas obras. Né? Então, por isso que eu acabei assumindo essa missão de tentar dar um destino para esse acervo que a gente constituiu, porque esse acervo, ele é um acervo que tem muitos vestígios e muitos fragmentos. Porque na primeira década do século XXI, quando muitos de vocês ainda provavelmente estavam até nascendo, e a gente estava fazendo file, hoje vocês têm, vocês aqui provavelmente são artistas, já tentaram se inscrever, tudo online, tudo num banco de dados, mas inicialmente eram fichas de inscrições que você imprimia, mandava pelo correio, junto com o seu disquete, mesmo que a obra fosse de internet, vinha em disquete e vinha com todo o descritivo daquela obra, de como ela foi criada, dos plugins que ela necessitava, do software que ela foi usado, entendeu? Do código do qual ela foi escrita. Então, são coisas que, para a gente, na época, a gente recebeu aquilo e a gente foi guardando, né? A gente foi guardando tudo aquilo e hoje a gente tem esse material, esses vestígios, né? Não são as obras. Eu não vou conseguir reproduzir as obras a partir daquilo, porque seria um esforço, assim, do qual eu não, né? O FAI é uma instituição independente, né? Ela não é ligada, a gente não está ligada a nenhum órgão governamental, a gente não tem nenhum apoio fixo, então é uma coisa totalmente orgânica que vai se adequando à realidade que o Brasil nos coloca, né? E que todos nós sabemos que é bem complicado. Então, a gente vai... Aí, agora, como deu essa parada, e aproveitando, eu já respondo uma das perguntas que me perguntaram se vai haver uma edição de 2021 online, a gente não pretende fazer uma exposição online, porque, assim, foi como a gente começou. A gente começou fazendo exposição online, entendeu? O mundo era todo online, na época, porque a internet estava iniciando e a gente entendeu a dinâmica da internet, a gente se inseriu nela, se conectou internacionalmente e a internet hoje ela é uma coisa muito sofisticada. E qualquer coisa que você vai fazer assim, para ter um pote, né, de presença funcionando e tal, a gente precisaria estar com uma estrutura, porque os trabalhos que a gente mostra são trabalhos que exigem também da gente bastante, né? E essa é uma relação direta com os artistas, e também agora, respondendo uma outra pergunta, que acho que a Camila perguntou, né, se o artista, como o artista fica no arquivo do file, né? O artista é o arquivo do file, né? Praticamente o que eu sinto é como se eu estivesse trabalhando para o artista, né? Todo esse esforço, ele na verdade,
para preservar as manifestações estéticas que ocorreram nesse período e que podem se perder muito facilmente, como, por exemplo, todas as obras em flash que a gente mostrou, entendeu? Todas as obras em flash que o Fábio mostrou, obras incríveis, sabe? Assim, muito boas. E essas obras hoje não são mais acessíveis. Então, como que a gente constrói uma memória disso, né? Como isso entra para um discurso daqui 20 anos, né? A próxima geração, entender que houve isso aconteceu. É importante para a gente entender essas etapas que aconteceram. Porque às vezes as pessoas que estão nascendo hoje, por exemplo, daqui 15, 20 anos, elas vão ver as obras e não vão entender que houve um processo de desenvolvimento que até então a gente consegue muito ter essa referência, né, nas artes. A história da arte é uma referência forte. Então, essa narrativa, ela precisa ser construída e, assim, existe alguns teóricos, historiadores que tentaram construir, o Jack Bergman, por exemplo, que é um historiador da arte, que montou a primeira exposição de software em Nova York na década de 60. Ele tentou criar um link das artes digitais com a arte conceitual, e esse link ele é importante, porque assim, as artes digitais, né, as pessoas que produzem esse ambiente digital, elas não são, não é que elas são dependentes da tecnologia, elas estão tentando compreender uma maneira de pensar no mundo contemporâneo que elas vivem, né, porque a tecnologia faz isso, a tecnologia ela veio para criar discussão, né, para criar mudanças comportamentais, e a gente está vendo as mudanças comportamentais serem instaladas, enfim, anualmente, né? Antes era uma coisa que a gente ainda tinha um tema, agora assim, o tempo inteiro a gente está tendo que mudar o comportamento por causa dessas ferramentas. E essa mudança de comportamento social, ela está sendo explorada dentro do universo artístico, né? Então, o artista, ele hoje, com alguns que eu converso sobre o que eles pensam, né, em relação às obras dele, e a gente vai ter uma artista no encontro, que é a Tamiko, que ela também trabalha com vários suportes desde a década de 80, e já tem algumas obras em acervos de museu. Assim, eles pretendem sempre que a obra deles seja mostrada exatamente como eles fizeram, né? Os artistas têm esse desejo. Mas, se ela não estiver contextualizada, entendeu? Ela pode se perder, porque, assim, o contexto de uma obra, você pegar uma obra de internet, HTML, e conseguir mostrar daqui 20 anos, entendeu? Se eu não contextualizar o que é o HTML, como surgiu, o que aquilo modificou na sociedade, por que o artista começou a usar aquele ferramenta, eu acho que a sedução do storytelling, ela é muito importante, né? Esse termo também é estranho, porque eu também atrelo ele ao mundo do marketing, mas eu acho interessante a NET ter incorporado, porque é isso mesmo, é a narrativa. Enquanto que a gente aprende lendo literatura? Literatura, eu que não sou tão ligada ao mundo acadêmico, à linguagem acadêmica, mas eu sou uma fã da literatura. Então, literatura é um lugar onde eu aprendo muito, entendeu? Porque é um modo de pensar, um modo de contar, uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo daquele autor, né, que está construindo. E eu percebo que, agora que eu tomei a frente para cuidar disso, que uma dos caminhos que eu vou precisar tomar vai ser a de contar uma história, entendeu? Eu vou precisar contar essa história dentro da minha pesquisa, dentro da minha tese, porque é um recurso que está na mão, porque todos os outros são tão sofisticados, tão complexos, tão difíceis, que se eu deixar de fazer por isso, a gente não vai ter nada. Exato. Paula Perissinotto, não é isso, Paula?
Isso, professora. Paula Pericinoto, excelentes colocações. As respostas, espero que o público tenha ficado satisfeito com as colocações, as suas respostas às perguntas feitas, elaboradas, e teremos mais tempo depois no chat para cada um se posicionar, porque nós precisamos assistir o vídeo Maria, de quem que é o vídeo mesmo? Fazendo favor. Fábio, né? Então, nós vamos assistir, é uma quebra um pouco dessa discussão extremamente relevante, mas é bom nós não perdermos essa noção básica no sentido mais literal da palavra, para o âmbito da pesquisa. A Paula falou que não é do ambiente acadêmico, mas ela faz sempre parte deste ambiente em todos os encontros do LabFront, e trouxe autores de relevância, e não perdemos essa visão dos vestígios dos fragmentos, da questão da memória, da questão do storytelling e das narrativas. Então, isso é muito importante. Nós vamos passar a ver o vídeo e vamos assistir esse vídeo, é uma provocação minha, com o olhar do que foi posto aqui até agora nas respostas às questões elaboradas. Obrigada. Olá, meu nome é Fábio, eu sou mestrando do curso de pós-graduação interdisciplinar em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade, PIPAUS, da Universidade Federal de São João del Rei. Estou apresentando essa comunicação aqui, intitulada Personificação, uma abordagem digital sobre o patrimônio cultural, que é uma comunicação sobre uma instalação artística, né, com esse mesmo nome, Personificação, que inclusive estava como uma das obras artísticas a serem apresentadas no evento do SAD, só que por causa da questão do coronavírus, todas as apresentações artísticas foram canceladas. É uma obra de autoria minha, com João Teixeira de Araújo e Flávio Luiz Schiavone, que é o orientador, né? E o objetivo dessa instalação artística é fazer essa relação entre o patrimônio cultural e essas novas tecnologias dentro dessa abordagem digital. Toda minha pesquisa de mestrado é dentro dessa relação, né, de valorização, de ressignificação dessa questão do patrimônio cultural, mas dentro dessa abordagem das tecnologias, né, e tentar entender como que funciona essa dialética entre esses dois, entre esse binômio, né. Então, e a personificação, né, a instalação em si, ela se trata de uma atividade prática, né, que eu apresento dentro da minha pesquisa de mestrado. De início, eu vou apresentar só um vídeo aqui rápido sobre a personificação, que eu gravei já agora na pandemia, né? A personificação é uma obra de arte que foi feita para ser instalada, né? Para ser exposta, né, como instalação. E isso aconteceu em 2019, na 17ª SBCM, né, Simpósio Brasileiro de Computação Musical, que aconteceu em São João del Rei. Depois disso, não conseguimos mais expô-la, né? Aí eu falei, vou fazer um vídeo, pelo menos, para a gente poder ter essa forma de comunicação e apresentação dela. Então, a personificação é uma instalação que se baseia na produção, né, na síntese sonora, a partir desses patches de Pure Data que a gente está vendo aí no vídeo.
alimentadas por parâmetros captados por computação visual, e através da webcam, né? Então aqui eu carrego essas 3 janelas, são 3 packs diferentes de PD, que vão ser 3 sintetizadores, né, diferentes. E depois eu abro a aplicação visual, né? A aplicação visual não, de vídeo. Nós paramos. Aqui eu organizo as janelas e é esse frame vermelho que vai fazer a captação da imagem que vai gerar os atributos para alimentar essa síntese sonora. Eu aperto espaço, né, que foi a tecla que nós decidimos, né, que ela seria acionável para essa captação desses frames, desses atributos. E assim, esses parâmetros vão alimentar essa síntese sonora. E a questão é a seguinte, o atributo altura, as informações no eixo cartesiano, né? E a gente considerando o eixo Y como a altura, né, das pessoas ou do que estiver sendo lido pela webcam, vai interferir na frequência do sintetizador, que vai variar entre 60 a 99 Hz. E já a largura, né, no eixo X, vai influenciar no tempo de duração desses toques e vai definir qual daqueles 3 sintetizadores que eu disse anteriormente, qual desses 3 vai ser utilizado. Então, o intercruzamento desses atributos vai produzir diferentes sonoridades, né, para os usuários dessa instalação. Então, em resumo, a ideia é a instalação através da webcam e da computação visual fazer uma leitura dos atributos físicos do usuário para poder alimentar o sintetizador. Interessante que ela passa, em alguns momentos, a fazer a leitura de outros objetos. Como pode ver ali, lê o vaso, lê a estante de partitura, lê o meu corpo, lê a camisa, o desenho da camisa que eu estou usando. Então, vários usuários podem interferir nos toques durante a instalação. Vou voltar para a apresentação. Então, como eu disse, uma instalação já foi apresentada na SBCM, aqui algumas fotos da apresentação. Ela utiliza a computação visual, né, como princípio. Aqui só um esboço de como que foi pensado inicialmente, né, para se acontecer, mas assim, teve algumas alterações nas formas como trabalhar com PD e como se desenvolve, né? Mas a essência da questão da instalação foi mantida. E aqui um diagrama de como que ela funciona, né? O webcam capta, né? E através de uma linguagem Python, o OpenCV, essa aplicação manda mensagens OSC para o Puridata, que vai reproduzir sons, né? Vai fazer a síntese desses sons, ou vai fazer também a síntese de imagens. Só que essa parte das imagens a gente não implementou ainda. E da onde que nasce, né? Da onde que vem essa inspiração, né, para essa instalação? Eu sou de São João do Rei, né? É uma cidade que fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte, né? E é uma dessas cidades que foi fundada na época do Ciclo do Ouro. E nesse Ciclo do Ouro, as fortes ligações religiosas fizeram com que se instalassem irmandades, que essas irmandades elas iam construir suas igrejas, e essas igrejas receberão sinos que teriam função tanto religiosa quanto função cívica também. Os sinos transmitem, através dos seus toques, eles transmitem mensagens para as pessoas que os conhecem, né? Então, a São João do Rei tem até essa importância grande, porque ela é a cidade denominada cidade onde os sinos tocam, não é? A cidade, ela ganhou esse apelido justamente pela força que essa tradição se mantém até hoje aqui.
Então, em 2009, o IPHAN fez o registro desses toques em Minas Gerais, com essas outras cidades que dá para ver aqui: Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Cerro, Tiradentes, e produziu um dossiê descritivo de todo esse processo, né? E esse dossiê, ele faz essa descrição e também cria diretrizes de proteção. E dentro dessas diretrizes tem essa forma, como traz essa frase, né? Como forma de preservar os toques dos sinos e a prática de tocá-los, pelo menos em Ouro Preto e Diamantina, surgem nas comunidades propostas de criação de novos eventos para eles, para além da sua função comunicativa e de sua dimensão religiosa, concertos dos sinos, que são eventos que desconectam o sino da sua essência original, que é participar dessas festividades religiosas, de suas funções de comunicação cívica, mas para poder julgar em outros contextos, e que no caso aqui dessa frase é o concerto do sino, mas de uma forma, e dessa forma valorizá-los e difundir a sua cultura. Então, a ideia da personificação, da instalação, personificação, é também fazer isso, afastar um pouco do contexto original dele, mas também produzir dentro desses novos contextos, novas formas de valorização do patrimônio cultural. E de onde que vem essa personificação, né? Vem dessa tradição dessas cidades mineiras, e principalmente São João del Rei, eu já vi, né, já vivenciei isso, da personificação do sino, né? O caminho contrário, né? Que o sino aqui, ele é batizado, ele recebe o nome, e ele é assumido como quase como uma pessoa, né, no alto da torre, aquele comunicador lá no alto da torre, que vai levar a notícia para vários outros, por vários quilômetros. E, além do mais, também tem a questão da lenda do sino assassino aqui de São João del Rei, que é um sino que, de fato, ele matou um homem, né? Só que, assim, o homem era o sineiro, né? Ele era usuário de álcool, né? Um alcoólatra, e foi tocar o sino sob o uso de álcool e acabou falecendo, né? Sofrendo um acidente. E aí a lenda diz que ele foi condenado, o sino foi condenado a não ser tocado nunca mais, e mais tarde até ser refundido, né? Isso é uma lenda, né, que até no documentário Entoados, que trata sobre a tradição, essa cultura sineira em Minas Gerais, vários sineiros relatam assim essa história, mas essa questão que a lenda foi criada, e a ideia da instalação da personificação é justamente beber nessas fontes dessas lendas, né, da cultura popular, para poder construir, né? Então, a personificação faz o caminho contrário da personificação. Ela brinca com ela faz esse jogo, né? Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, muito obrigado pelo vídeo, pela sua apresentação, de grande relevância. Nós não temos muito tempo mais, porque já são 11h51, então é muito gratificante, e é bom a gente, nós teríamos condições de ter apenas uma pergunta, se alguém tem alguma pergunta a fazer para o Fábio. E só colocando que para mim foi um prazer enorme ver o seu trabalho, que também é um trabalho de reflexão, e ao mesmo tempo, eu vi o que o professor Henri escreveu, é também um trabalho de entretenimento, que fica aí essa dualidade, né, reflexão e entretenimento, para a Paula na ação dela, porque você apresentou uma obra, né, que você arquivou aqui agora no evento, e que você já está com alguma parte dela apresentada, né? No Toque dos Sinos, o vídeo feito pelo IPHAN, maravilhoso, sobre o Toque dos Sinos, e agora é esse Toque dos Sinos que você retoma na personificação de uma questão digital. Então, é extremamente importante o seu trabalho, muito gratificante.
Se alguém tiver alguma pergunta, nós só vamos abrir para uma pergunta, porque aí a gente encerra, nós não temos muito tempo mais. Doutora Kátia, você falou aí sobre a pergunta do Henri Simon e ele ainda tinha uma pergunta. Nós devemos ler essa pergunta? Você já fez os comentários? Eu não estou te ouvindo, seu microfone está desligado. Você pode repetir, por favor? Ô Maria, a pergunta você pode ler a pergunta do Henri, que nós estamos aqui num ambiente que vale a pena ler para a gente refletir, mas eu passo a palavra um pouco para o Fábio e depois para as outras duas apresentadoras finalizar em cima dessa pergunta, ok? Porque não dá mais para ter uma outra pergunta. E ele, o próprio Fábio, lê aqui no chat alguma coisa direcionada diretamente à questão, ok? Certo. Aí que a gente encerra, então, com a pergunta do Henri, por gentileza. Sim, a pergunta é direcionada à doutora Ana Paula, que em meio aos avanços da tecnologia digital, tanto para perspectivas positivas e negativas, como podemos fazer uma relação da arte digital com a filosofia da arte, em relação de não estarmos sendo levados pelo viés do entretenimento, em detrimento das reflexões a respeito da reflexão e construção do sensível? Qual cuidado se deve ter para que o filho, por exemplo, não esteja voltado apenas para uma prática da arte digital? Vou tentar responder rápido para não tomar tempo. Também que seria legal o Fábio falar mais sobre a experiência dele. Paula, pode ser rápido, mas tranquila. Pode ser tranquila, não é tensa, não. Nós vamos ter esse tempo de resposta e depois o Fábio também pode colocar em cima dessa questão. Não, então, é que assim, já faz um tempo que o Fábio ele vem se libertando de mostrar apenas obras feitas no ambiente digital, né? Porque a gente entende, tanto o Ricardo Barreto como eu, Ricardo, da filosofia das artes também, a gente sempre entendeu que a gente tratava de arte contemporânea, tá? E, inclusive, a gente apoia um site que Paula, eu acredito que você desligou o seu microfone. Desculpa, gente. Não, então, eu coloquei no chat um site que é criado pelo Ricardo, né? A gente apoia, esse site é onde a pesquisa da gente se dá, né? E, assim, tem uma coisa muito interessante nessa questão, porque essa questão que você está me colocando, eu vejo ela por dois ângulos. Um é a questão de escapar desse entretenimento da indústria cultural, talvez trazida lá pelo Adorno, né, Benjamin, toda essa escola de Frankfurt, que é totalmente incorporado, porque a gente acredita que essa linguagem, ela tem uma linguagem de comunicabilidade imediata. E isso foi uma coisa que a gente nunca pensou no início, quando a gente criou o FAI, porque éramos artistas e porque o mundo das artes não pensa muito nisso, mas isso foi uma resposta que o nosso trabalho nos deu como uma possibilidade de democratização do espaço cultural. Porque essa relação de imediatez que se trava com o espectador dentro do espaço positivo pela linguagem, né, digital, ser uma linguagem sedutora, ela é muito interessante. E a gente foi entendendo isso foi sendo explorado no nosso construído, entendeu? Porque foi onde a gente percebeu que a gente conseguia agregar um valor até cultural, porque a gente trazia acesso para as pessoas comuns, que normalmente não necessariamente eram ligadas ao mundo das artes, e passavam, de certa forma, a serem abduzidas pelo mundo das artes, frequentar um ambiente de exposição, refletir sobre o uso da tecnologia não como um objeto de consumo, mas um objeto de espaço de criação, né, como uma possibilidade de espaço de criação. Então, a gente foi seguindo um raciocínio assim, sabe? Não só
pensando a obra em si, mas a relação da obra com o público. Então, essa relação do entretenimento, ela não pode ser totalmente neutralizada, porque ela é uma forma de você dialogar com a população, entendeu? Que é mais além do mundo acadêmico, além do mundo das artes. Você se infiltra nesse universo, e quando você se infiltra com qualidade, com produtos bem escolhidos, né? Você oferece um acesso que essas pessoas não têm, isso cria frutos, né? Então a gente acredita nisso, sabe? Então esse mais ou menos é um caminho. E essa questão de não mostrar obra somente digital já é uma prática que a gente tem feito desde 2015. A gente tem mostrado muitas obras escultóricas, obras que às vezes têm muita low-tech, né? Mas que propõem uma relação de percepção, de percepção corporal, de percepção visual, que o ambiente da arte contemporânea já faz também há muito tempo. Então, a gente tem feito essa mescla já desde 2015. Assim, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso que me veio na cabeça agora. Ok, Paula, dentro dessa mesma questão, vamos ver se o Fábio tem algum retorno, alguma colocação, ou acrescentar algo aí. Oi, tudo bem, gente? Como vai? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao espaço do evento para estar divulgando esse trabalho que a gente desenvolveu aqui. E eu vejo várias relações aí com o trabalho da Paula e tal, porque paralelamente aqui no mestrado, eu desenvolvi um outro trabalho também de produção de um acervo sonoro dos toques dos sinos aqui. Então, eu tenho uma série de gravações, sim, de vários períodos do ano, de gravações de toques de sinos em diferentes igrejas, em diferentes épocas. E acho que essa a ideia é fazer um site, né, que seja de caráter de acervo e tudo mais. E tem muita conexão com essa questão de uma produção, tanto a personificação quanto esse acervo tem essa questão de produção de uma nova espécie de entretenimento também, né? Uma nova espécie de arte para que ela seja consumida como como uma nova forma de olhar para a questão patrimonial, né? Porque, assim, dentro das leituras, das pesquisas que eu fiz, a questão patrimonial aparece geralmente, né, como uma questão como um produto, né, como algo a ser consumido. Até a Shoah fala isso na alegoria do patrimônio. Então, assim, em todo o desenvolvimento dessas duas atividades práticas, né, do mestrado, tanto a personificação quanto esse acervo que eu estou montando, a gente busca realizar esse caminho, né, de valorização do patrimônio através de uma nova estética e de uma nova forma de entender e de se divulgar esse patrimônio. Acho que é isso. Já acrescentou muito também, viu, Fábio? E a Paula, com as suas brilhantes colocações, depois vocês têm condições de debater mais com o Henri, de lá do Ceará, que sempre traz também questões relevantes e instiga, né, com reflexões a esse respeito. Eu gostaria aqui de agradecer, nós vamos precisar encerrar, porque senão vocês também não têm como participar do momento da tarde. Então, nós vamos encerrar este momento agradecendo os apresentadores, né, os pesquisadores aqui e os apresentadores que trouxeram questões extremamente relevantes. Deixo um desafio aí para a Camila, que participou muito, interessada no storytelling e nas narrativas por causa do trabalho dela, e para ela conversar, dialogar com a professora dela, como você trabalha com narrativas descritivas, talvez, e é você que vai estar experienciando a própria exposição, talvez uma justificativa maior, ampla, né, de utilizar a primeira pessoa no seu trabalho de pesquisa.
mas diante de um processo extremamente profundo, arraigado assim, nas questões mais fundamentais mesmo da metodologia, para justificar o uso de primeira pessoa. Então, isso é uma sugestão para você aí, esse distanciamento do pesquisador, mas justificando a necessidade, via método, de ser você a interlocutora no processo. E de onde vem esse seu distanciamento para você dialogar com a sua experiência na exposição. Uma outra questão que eu só deixo também para vocês todos, nós todos repensarmos, a questão da Paula, que é uma questão extremamente relevante que ela também abordou no vídeo, uma questão com relação ao espaço do próprio arquivo, né, e que esse espaço seja acessível à comunidade, à sociedade, né? Então, isso é algo assim, como é nacional e de grande relevância mundial, né? É algo que vai precisar mesmo de um investimento econômico enorme para que tenha essas possibilidades, né? Entrar aí nos processos desses investimentos para ver as possibilidades de arquivo das performances dos artistas, entrar em todas as frentes, porque isso é nosso. E o que é nosso deve ser preservado para ser passado para as outras gerações. Isso é patrimônio, né? É valor. Então, são os prestígios dos fragmentos dos artistas que precisam, sim. Você já tem um documento enorme pelo vídeo que você apresentou aqui para o grupo. Depois eu vou assistir a sua fala. Também o professor Pablo me disse que você vai falar, eu faço questão de assistir, porque muito me interessou o file. Como você disse, que é orgânico e não tem uma instituição e não é o interesse de ter, então é ir atrás de investimentos mesmo para ter um arquivo que condiz com a proposta, né? E é muito raro você ter arquivos em que as pessoas visitam. Nós sabemos disso nos museus, nem todos os arquivos são abertos, os arquivos museológicos, né? E a grande chance está sendo pela mídia de ter essa visita. O Canadá tem um trabalho maravilhoso nesse ponto, viu, Paula? Sobre arquivos e aluguéis de espaços, e espaços até que você pode visitar. Então, tem uma experiência disso em Montreal, com o Museu de Fotografia de Montreal. Talvez seja interessante você tentar ver como é que isso é feito, qual que é o diálogo deste espaço. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui, que é agradecer a todos vocês pelas perguntas, pelas reflexões, as questões relevantes da filosofia da arte que o Henri tanto coloca, das questões da estética, e que a teoria e prática, elas não caminham dissociadas. É importante muita teoria para embasar a sua própria prática. E a prática, a teoria sem a prática fica vazia, e a prática sem a teoria também não tem caminhos, nem no âmbito acadêmico, porque você descreve no âmbito da filosofia a parte teórica, mas só tem valor quando a pesquisa ela é divulgada, e todo o acesso a essa pesquisa envolve essas práticas de associações. Eu quero agradecer porque o professor Pablo nos deu essa possibilidade, nos dá essa possibilidade de debatermos temas tão relevantes num período tão caótico, e que todos estamos aqui com saúde. Então, eu termino agradecendo no meu campo, que eu sou cristã, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós todos temos aqui neste momento. Obrigada, professor Pablo, e cada um de vocês que estão aqui com saúde. Tudo de bom. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos então encerrar esse GT. Eu agradeço a participação e também a interação, que foi essencial para o nosso GT. E também a presença de vocês todos no nosso congresso. Nós teremos agora, do 12h08 às 14h, a nossa pausa para o almoço. E às 14 horas nós vamos nos reencontrar na sala do Zoom para a terceira sessão
do dia de hoje, o GT2, a crítica, a resistência e o digital. Nós aguardamos vocês. Bom almoço. Maria, não posso deixar de te agradecer aqui em público. Ah, que falha, não posso não. Ainda bem que você retomou para dar os avisos, se não fosse você, que não seria esse movimento e nem a amostragem, as organizações e a sua ajuda ao me integrar aí no Zoom e me explicar como nos testes todos que nós fizemos. Muito obrigada, viu, Maria? Ok. Tudo de bom para todos. Nos encontraremos durante o evento.